Margarida tinha um humor contagiante, muito irreverente, muito elétrica. Sempre foi uma miúda super bem disposta, e em todo lado, quer em casa, quer na escola, estava sempre a cantar. Por volta dos 3 anos e meio, a Margarida começa a ter alguma dificuldade na fala. Para despistarmos alguma coisa, resolvemos marcar uma avaliação de terapia da fala. Antes da avaliação da terapia da fala, a Margarida tem uma crise epilética. É quando nos dizem que a Margarida tem epilepsia. A Margarida é medicada, a medicação não funciona, continuamos a fazer vários exames, mas começa a perder algumas capacidades que já tinha adquirido, como por exemplo, despia-se para ir tomar banho, deixou de se despir, a Margarida descalçava-se sozinha, deixou de se descalçar, até que começámos na fala a perceber que a última sílaba começava a cair. Nós andámos 2 anos a tentar perceber o que é que a Margarida tinha. Eu diria que esses 2 anos, com a falta de resposta, foram os mais difíceis, porque há uma incapacidade da nossa parte em saber como é que nós poderemos ajudar a nossa filha. E foi quando nos diagnosticaram com Tay-Sachs. Estava mesmo à espera de algo muito mau. No fundo, a doença mata células cerebrais. A Tay-Sachs neste momento não tem cura. As crianças vão perdendo capacidades. A Margarida neste momento não fala, usa fralda, cai muitas vezes, não chora. Ou seja, as emoções negativas, a Margarida sente dor, mas tem uma incapacidade de chorar. E só se ri. Temos dias que nos vamos abaixo, que pensamos, mas é um dia. É uma luta diária, a vida muda. E nós temos que aprender a viver com isso. Nunca tivemos que conversar para saber que tínhamos que reagir pela positiva. Eu não penso muito no futuro em relação à Margarida. No dia-a-dia é um dia de cada vez. A Margarida, a primeira coisa que faz quando acorda é um riso tipo chamamento. E lá vamos nós. Pronto, já temos energia para sair da cama. Se eu tenho uma criança feliz em casa, que olha para mim, sorri e me agarra, como é que eu posso andar a chorar? Nós até há um ano atrás tínhamos montes de problemas. Tínhamos imensos problemas. Agora não, agora temos um problema. E é ver este problema sempre com os óculos cor-de-rosa, como nós muitas vezes dizemos. Quando estamos mais em baixo, relembramos. Vamos pôr os óculos cor-de-rosa hoje. E vocês estão hoje com os óculos cor-de-rosa? Estamos. Por norma andamos sempre com eles. Até porque eu vos disse que é muito difícil para mim ter estas conversas e vocês disseram logo, não, nós estamos aqui para dar força, nós estamos aqui para mostrar o lado positivo. Mas percebem que quem é pai, quem é mãe, olha para isto e fica sem ar. Nós entendemos, mas as pessoas têm que perceber que não há outra forma de lidar com o assunto. Seria muito injusto perante as nossas filhas que nós tivéssemos outra reação que não esta. Como viram, a Margarida é uma criança que passa os dias a rir. Tem o riso contagiante, foi aquilo que ela nunca perdeu. As emoções positivas ela nunca perdeu. Vocês não percebem o que é que aconteceu para ela não ter as tais emoções negativas, ou seja, não. Ela não sente dor, não sente tristeza. Ela sente dor. Mas depois não há reação. Não há reação. Não exterioriza a dor. O cérebro é muito complexo. Sim. E esta doença é ela terrível. não chora, por exemplo, ou chora? Não. É incapaz de chorar. É capaz de ter uma reação assim de aflição à dor, mas passa e depois não chora. A birra ela não faz. E está sempre contente. E no fundo, toda esta alegria dela contagia a família e gera-se uma espiral positiva. A Margarida está feliz, nós estamos felizes, a Margarida fica tal feliz. chamamento que dizia o José, não é? Que se ela acorda assim, nós temos que ter a tal força para nos levantarmos da cama. E no fundo é isso. E com a própria irmã mais velha, quer dizer, aquilo que... Quem vê esta história é capaz de pensar que... Como é que será o nosso ambiente em casa? Será um ambiente cinzento? E aquilo que nós podemos garantir é que não é. Mas nós vocês passaram por algum período cinzento. Sim, claro, muito cinzento, muito cinzento. É inevitável para qualquer pai receber uma notícia destas. E é receber... É porque não há diferença alguma, mas uma coisa é ter um filho que à nascença
nos traz logo alguns problemas com os quais temos que aprender a lidar. A vossa filha era uma filha perfeita até determinada idade. E é de um momento para o outro que isto começa a acontecer. É exatamente. Não é? Sim. E esse é mesmo o ponto-chave, é começar a ver a Margarida a perder capacidades que já tinha adquirido e tentarmos perceber o porquê, porque nós queríamos ajudá-la E não sabia. e não sabíamos como, porque não sabíamos se era comportamental, não sabíamos se era o tal desafio da idade que existe nas crianças. Começa pela fala, não é? Começa pela fala e com pequenas ordens, põe isto ali, leva isto daqui para ali, ela ria-se, ou pegava no objeto que eu pedia para pôr noutro sítio e ela chegava a meio, parecia uma referência, e nós ficámos na dúvida se era É ela que nos está a pôr à prova, desafiar, não é? porque Sim. é a idade do desafio, ou não, e foram 2 anos a tentar perceber o que é que se passava para conseguirmos ajudá-la e o melhor que pudéssemos. Mas vocês logo aí nessa altura assustam-se ou achavam que era alguma coisa mais fácil de resolver? Pensámos os dois. Nós pensámos que era uma coisa mais fácil de resolver, embora nos tivessem dito que aparentemente parecia uma epilepsia. Ainda que não uma epilepsia benigna, a direção era que fosse uma epilepsia, uma encefalopatia epilética. E obviamente que já esse diagnóstico é muito mau. O mundo já cai aí, não é? Muito Já, mau. já. É muito mau. Mas a nossa cabeça, na falta de resposta, quer dizer, não reage bem. Porque nós sujeitámos a Margarida a terapias específicas, inovadoras, que julgávamos que eram as indicadas e agora sabemos que com esta doença ela nunca poderia ter conseguido responder. Mas esta doença é uma doença tão difícil assim de diagnosticar, porque pode ter sido surpresa também para os próprios Cristina, médicos e pode haver repara, aqui uma confusão de Esta sintomas, doença não é é? nova. Esta doença não é nova. A comunidade científica é que tem evoluído no sentido do diagnóstico destas doenças raras. Esta doença é uma doença que tem uma confusão de sintomas. Vai buscar os sintomas a uma doença tipo, ou outra Há doença tal epilepsia, tipo. não é? Sim. Tem epilepsia, que é no fundo uma consequência, não é causa. E causa alguma confusão aos médicos. Embora tenhamos que dizer que o exame que a diagnostica é muito barato. É muito barato, é incrivelmente barato. Porque basta fazer uma análise bioquímica, enzimática e conseguimos ter o resultado. Foi isso que vocês fizeram 2 anos depois. Exatamente. Sim. Exatamente. Pronto, mas compreendemos que a linha de pensamento dos médicos às vezes vai para o outro lado. É normal, por causa desta confusão de sintomas que nós acabamos de ter. Pronto, mas como dizia, obtivemos um diagnóstico e tínhamos, por fim, uma forma de ajudar a Margarida. Sabíamos que a perspectiva não era boa, ainda não é a melhor, porque a ciência leva ao Não seu vos dá tempo. resposta ainda, não é? Leva ao seu tempo. Eu estive numa conferência este fim de semana na Alemanha, há umas respostas e há uma união da comunidade científica à volta disto, ainda que com diferentes metodologias de ação, mas está tudo, finalmente, a uma mudança de paradigma, está tudo unido e estavam muitas crianças doentes e muitas famílias. E quando os cientistas dão de cara com as famílias, a coisa muda de figura. E é isso que... Posso já dizer uma coisa? É porque eu acho que há famílias e famílias. E há as famílias que não têm capacidade de reação. E pelo vosso discurso se percebe que vocês são a família que neste momento leva pela mão outras. Com essa vossa força e com essa vossa vontade de descobrir alguma coisa. Talvez, e se assim for, ainda bem. Porque eu e o Zé, quando tivemos o diagnóstico, passámos um fim de semana mal e 15 dias depois... 15 dias estávamos na nossa primeira conferência em Madrid de pais e cientistas. Que soubemos, entramos logo em contacto com as associações europeias, conhecemos logo uma família de Lisboa. Quantas famílias há em Portugal que Já têm? somos 10. 10 com as crianças vivas, com os filhos vivos. Somos 14. Somos A nossa 14. network, a nossa rede, Sim. é uma rede de 14 pais. Mas há um ano Pais e atrás éramos nós, os pais de Lisboa e os de Braga. Não era mais ninguém. Porque, entretanto, foram sendo diagnosticadas as Não, outras entretanto crianças. fomos... Não. Vocês foram Crianças à já procura, tinham... sim. Sim, Nós sim, fomos à sim, procura. sim. Sim. Nós fomos à procura. Eles existiam, Todos eles já tinham diagnóstico. eles existiam, só que isto é um bocadinho estranho. Eu vou falar uma coisa que é, a legislação europeia de proteção de dados serve para nos proteger de muita coisa.
Mas repare, uma família que, por exemplo, não tem tanta facilidade de acesso à informação. Nós, por exemplo, nós com outros pais constituímos uma associação, temos imensas dificuldades em encontrar essa família. E, no fundo, uma lei que tendencialmente seria para nos proteger, nestes casos, acaba por isolar. Sim. Isolar. Isto não é justo para estas pessoas. Ainda para mais nas doenças raras. Nas doenças raras. Que as pessoas precisam de alguém que lhes diga o mesmo que elas sentem. Cristina, não é? nós percebemos que estas legislações são fundamentais hoje em dia com a social media e com a internet, etc. Percebemos. Mas há aqui casos muito delicados de famílias que sofrem justamente por este isolamento. Vocês têm a sensação de que a Margarida vos deu esta missão? Nós temos amigos que às vezes nos dizem isso. Uma coisa eu sei, a Margarida trouxe muitas coisas boas, muito. E às vezes acreditamos que nada é por acaso e que nesse tal rol de coisas positivas é um bocado. Nada é por acaso, não é? Quando as coisas são duras. Mas... Nós temos tantas coincidências que aconteceram neste processo, mas a Margarida, de facto, ensinou-nos muitas coisas boas. Para já, o próprio riso dela ensina-nos a pensar no essencial. Isso é inevitável, não é? Depois, as pessoas que nós conhecemos em todo este processo. Quer dizer, conhecemos pessoas fantásticas. Só conhecemos pessoas fantásticas. Só conhecemos pessoas fantásticas. Vocês são muito engraçados, vocês falam um para o outro, no sentido de acrescentar mais um bocadinho à conversa, e é tão bonito Porque nós perceber isso. conversamos os dois muito. Pois, e isso deve ter sido tão importante para o casal, não é? E neste percurso há uma coisa, nós nunca tivemos diferenças de opinião, eu e a Inês, da forma de estar, da forma de fazer. O que um pensa, o outro acompanha. É legítimo haver diferenças de opinião e conduta e com qual é. Agora que temos estamos também na associação, não é? Que se criaram com os outros pais. E esse pino é meu, se faz favor, que eu sei que me trouxe. É da nossa associação, que é Doce. Sim, Doce é um nome tão bonito. Tem um duplo sentido. Tem um duplo sentido. Cada letra de Doce tem um significado específico. E Doce, porque é como os pais chamam aos seus filhos, os seus docinhos. Era a Doce Margarida, era a Doce Carolina, a Doce Fabiana, etc. O Doce Francisco, o Doce David, a Doce Leonor, tantos que fazem parte da nossa rede. E no fundo tem este duplo sentido e nós achamos, quando colocámos o nome à consideração dos pais, foi absolutamente consensual. É Doce. É Doce, eles são doces. Como é que a vossa filha mais velha, porque vocês têm aqui uma outra filha, Sim. não é? Que precisa de vocês também e de vocês na plenitude enquanto pais, não é? Como é que tem sido gerir isso? Como é que ela olha para a irmã? Como é que ela ajuda a irmã? Ela ajuda. Ela é outra coisa que nós descobrimos. A Madalena é a melhor irmã do mundo. Eu acho mesmo que a Margarida não podia ter uma irmã tão fantástica como ela. É uma miúda ponderada, é uma miúda esperta, séria, divertida também. Deve ter crescido um bocadinho. Trabalhadora, não é? sim. Cresceu um bocadinho antes do tempo. Pois. Mas é inevitável que ela cresça antes do tempo. Eu diria que a Madalena, neste momento, é o nosso grande foco, mais velha, nosso grande foco de educação. Porque a Margarida temos que a cuidar. Vamos cuidar da Margarida e educar de uma forma muito intensa a Madalena. Sendo que a Margarida, o que é que vai acontecer? A Margarida vai perdendo capacidades, não é? Vai perdendo as capacidades. E a Madalena é o nosso foco de atenção positiva. E como nós já não conseguimos viajar os quatro, por exemplo, a Inês foi viajar para Copenhaga com o ano passado. Era uma vez cada um, está prometido uma vez cada um. Começámos ano passado a fazer isto. A Inês vai com a Madalena para Copenhaga. Era suposto eu ir a Londres porque ela queria Museu de História Natural. Vocês não querem privar a vossa filha mais velha daquilo que seria a vida dela, não é justo, não é justo, de facto. Mas, entretanto, aconteceu aqui uma coisa, que ela recebeu de prenda de anos uma viagem para o Rio de Janeiro e vão as duas para o Rio de Janeiro agora durante 15 dias e eu fico com a Margarida. E não se fica com medo de ficar sozinho com a Margarida? Essa pergunta é delicada. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque o que me assusta e aquilo que me custa mais isto é tudo muito positivo, mas nós temos às vezes uma passagem pelo dark side. E eu, quando fico com a Margarida, não me custa a parte de tratar dela, levar à escola, ir buscar, isso não custa nada.
O custo é quando a Margarida adormece e eu fico sozinho em casa. E passa-nos muita coisa pela cabeça. E esse é o pior momento. E eu falo com a Inês e disse, quando ela veio de Copenhaga, que disse, e o mais difícil foi quando a Margarida adormecia. E ficava na televisão. O que é que eu fico a fazer? E é inevitável, porque nós também somos muito ativos, conversamos muito um com o outro e vamos pondo a nossa cabeça noutro lugar, não é? E pronto, quando ficamos sozinhos é a parte menos boa da coisa. Há sonhos que vocês têm? Sim. Eu ia dizer não. Sim. Aí estão. Não, mas quando diz que a ciência evolui muito. Isso é arranjar uma cura, sim. isso Não é? era aparecer uma cura. Nós, Um ensaio clínico a tempo, a nosso tempo, o tempo da Margarida, e uma cura no futuro. Mas isso é a nossa luta. E criámos a associação também para nos juntarmos às restantes associações. Para fazer barulho. Para fazer barulho e para fazer a diferença, porque tem mesmo que ser. Cristina, nós somos 97 famílias afetadas na Europa. O número é impressionante. E quando nós vemos, eventualmente, os recursos, aqui há uns tempos fazíamos umas contas com os cientistas, o ano passado, as contas da Conferência de Madrid. Nós fazíamos as contas e para salvar 97 crianças são precisas aproximadamente 0,5% do resgate de um só banco, que aconteceu em Portugal. Quer dizer, isto tem que nos fazer pensar. Isto tem que, de facto, fazer pensar. Porque o mecanismo da doença não é desconhecido. Os cientistas sabem exatamente o que é, como a doença ataca e sabem justamente a metodologia para a contornar. Então vamos lá gastar um bocadinho de para Ora ela, bem, não é? é preciso, obviamente, isto não passa só por Portugal, isto passa pelas instituições europeias. Nós falámos, por exemplo, na altura, fizemos várias perguntas nas eleições europeias aos candidatos a deputados europeus e só 2 partidos é que nos responderam. E, no fundo... Posso saber quais? Não. Dava-nos jeito, sabe? Não, mas sabe que dessa forma nós todos sabemos em quem estamos a votar. Quero. Foi a CDU e o PAN. O PAN foi antes e a CDU depois. Sim, e foram os únicos partidos políticos que nos responderam e, de facto, o poder está nas mãos dos deputados europeus. Percebe? E nós fizemos nós enquanto... não fomos lá, eu por acaso fui. Eu fui mas também. a maior parte das pessoas não foi lá pôr uma cruzinha no partido que quisesse. E é isso. Nós não temos noção. E o nosso poder é tão grande, e nós, enquanto associação, quer dizer, questionámos aqueles que têm o poder na mão e eles, de facto, não nos responderam. E isto, quer dizer, eu obviamente que fui votar, mas a vontade também é... Então, mas eu preciso deles, eles estão para nos representar e não nos dão resposta. Isto tem que nos fazer que esta pensar. história sirva pelo menos para isso. Que as pessoas tenham noção do poder de um voto. O voto. Que muda a vida de uma família. Podia mudar a vossa ainda, não é? É verdade. Vocês são extraordinários, deixem-me dizer-vos. Não houve uma lágrima, não houve... Porque não é preciso. Porque se percebeu a dureza da vossa vida. Se percebeu os momentos negros que vocês já tiveram. Mas vocês estão aqui pelos outros e pela vossa Margarida. Isso é tão difícil de conseguir às vezes. É tão difícil olhar para os outros também. E vocês, desde o primeiro minuto que tiveram esta vontade de lutar por todos. E por isso... É uma coisa que é natural. Não é natural em todos. Em todos, acredito que não, porque como falávamos há pouco, depende mas das também pessoas. não podemos julgar os que claro que não são assim. Depende das pessoas e acho que depende do feitio das pessoas. Nós automaticamente... Eu costumo dizer que há muita gente que diz que eu tenho muita força e tudo isso. Eu não saberia como seria se fosse comigo. Ninguém Nenhum sabe. de nós sabe. Ninguém sabe. Nós somos Ninguém colocados sabe, em estado de Cristina. emergência. E o estado de emergência é também uma parte inconsciente. E na emergência há quem foge. É a tal fuga para a frente ou que fica quieto. Não diria isso, porque qualquer pessoa em estado de emergência é capaz de reações absolutamente imprevisíveis, tanto para o bem como para o mal. E felizmente a nossa foi para o bem. Pois, exatamente. E acredito que qualquer pessoa com estrutura, posta numa situação de salvar um filho, quer dizer, vai dar um mais de si. É a única hipótese, vai dar mais de si. E
Eu acho que qualquer pai que tivesse, ou qualquer mãe, tivesse uma situação destas delicada, ia dar naturalmente o melhor de si. Dei um beijinho à Margarida, um à Damos, com Madalena. certeza. E sabe que, não sei se casaram pela igreja ou não. 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 Mas sabe que há uma altura em que às vezes dizem que mais um dá dois, não é? Mas que se devem tornar num só. É que vocês são um só. Pois nós. Percebeu-se isso aqui. Obrigado. Muito obrigado. Beijinho grande. Obrigada. Muito obrigada.